Bom dia! O tema que iremos abordar na aula de biologia de hoje é células. Mas antes de falarmos sobre elas, vamos falar um pouquinho sobre o que é um ser vivo. Eu pergunto para você, o que é realmente um ser vivo? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então vamos lá que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Todo ser vivo, ele é constituído por células. Essas células, elas têm várias reações, ao longo de sua vida. Essas células, elas nascem, se multiplicam, movimentam-se, alimentam-se, reagem a estímulos, crescem, desenvolvem, reproduzem e morrem. Então, todas essas células têm esses processos. Se estiver faltando um ou outro, ou vários, e tiver a minoria do que eu citei agora, dessas características, nascer, movimentar, alimentar, reagir, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer, ela não é considerada célula. Então, eu vou citar algo que não é considerado um ser vivo. O vírus. O vírus, como o nosso Covid-19, ele é considerado um ser não vivo. Ou seja, ele não tem todas essas características, certo? Ok? Então, por isso, o vírus é considerado acelular. Agora, o que é ser vivo? Bactérias, fungos, protozoários, plantas, animais. Todos esses são considerados ser vivos, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre células. E o que são células, Nós temos 3 tipos de células no nosso planeta e cada célula corresponde a um organismo, E o que seria o organismo? Um ser vivo. Eu sou um organismo. Professora Carol é um organismo, tá? A Giovana é um organismo. A professora Gisele é um organismo, tá? E nós somos considerados ser vivos. Nós somos constituídos de células, tá? E eu vou explicar cada um. Então, nós vamos começar com a célula procarionte. Célula procarionte é o nome que a gente dá à célula, tá? Eu tenho um nome também, eu sou professora Carol, mas essa célula tem um nome chamado procarionte, tá? E elas possuem essas estruturas aqui. Quais são as estruturas? Eu vou falar de fora para dentro, tá? Esse rabãozinho aqui, desculpa a expressão, esse fio mais comprido, a gente chama de flagelo. O flagelo, ele ajuda a célula procarionte se locomover, tá? Junto com esses cílios. Cílios também ajudam a se locomover. Então, essa célula procarionte, ela anda, tá? E elas estão fixadas em uma parede celular, tá? Essa parede celular, ela evita impactos. Então, se eu socar essa célula, a parede celular vai proteger, ok? Muito bem. Essa parte azul aqui tem uma membrana plasmática. Ela permite a entrada e saída de substâncias. É como se fosse a porta da nossa casa, ok? Muito bem. Essa parte verde aqui é o citoplasma, onde tem uma substância aquosa, tipo uma gelatina, onde tem o ribossomos, que é essas bolinhas aqui. O ribossomos produz proteínas, tá? E esse emaranhado aqui é o material genético, que é o DNA, que é metade característica da mãe, metade é do pai, ok? E quem é constituído de célula procarionte? Quem é formado por essa célula? As bactérias. Essa célula aqui, então, é que forma o organismo bactéria, professora? Sim, tá? Então, as bactérias são compostas por essa célula procarionte. É a menor célula que nós temos no nosso planeta, tá bom? Depois vem a célula eucarionte vegetal e a célula eucarionte animal. Então, vou passar aqui em diante. Vamos para a célula eucarionte vegetal? Muito bem. A célula eucarionte vegetal, elas são encontradas nas plantas.
na flor, nos vegetais, no alface, na cenoura, na beterraba, tá? Então, a célula eucarionte vegetal, ela é que forma a alface, a cenoura, a beterraba, a chicória, o mamão, a banana, tá? É essa célula aqui, tá? O corpo, o organismo dos vegetais é composto por essa célula. E quais são os nomes dessas estruturas que estão aqui que compõem a eucarionte vegetal? Eu tenho a parede celular, que é essa parte de fora aqui, né? Ela evita com que o vegetal, essa célula do vegetal sofra socos, impactos. Depois eu tenho a membrana plasmática, que é a membrana celular aqui. É onde eu tenho a porta da célula, onde permite a entrada e saída de substâncias. Eu tenho aqui o ribossomos, que é uma bolinha pequena que tá aqui dentro, que o ribossomos faz o quê? Produção de proteínas. E eu tenho nessa parte verde aqui uma substância aquosa, bem gelatinosa, que é a parte da reação química do citoplasma, tá? Muito bem. Eu tenho a mitocôndria. A mitocôndria é para gerar energia e fazer o controle do oxigênio e do gás carbônico. Se, por exemplo, a gente faz uma atividade física excessiva, a gente começa a ficar cansado, fica esbaforido, né? Ou começa a doer, porque a gente exagerou no exercício, sentir dor nas pernas. É a falta dessa mitocôndria aqui, que é ela que produz energia e controla a respiração celular, o gás carbônico e o oxigênio. Isso aqui não é no vegetal, né, gente? Então, no animal a gente sente, mas no vegetal ele controla a respiração e produz energia. O cloroplasto é a que dá a coloração da rosa, das folhas, tá? É o cloroplasto através da fotossíntese, ok? Ele absorve energia, o cloroplasto absorve energia solar, absorve gás carbônico, absorve gás oxigênio, água e nutrientes, tá? E aí ele faz uma mistura, como se fosse fazer bolo, sabe? O cloroplasto é que nem faz bolo. Pega a farinha, ovos, leite, mistura e faz um bolo bem gostoso. O cloroplasto é a mesma coisa. Ele pega luz solar, pega água, pega nutrientes, pega gás carbônico e oxigênio, faz uma mistura e dá a pigmentação da planta, dá o alimento pro vegetal, porque a gente sabe que, né, que o vegetal não sai para ir no mercado fazer compras, né? Então, é o cloroplasto que produz o alimento do vegetal. O vacúolo é um reservatório de água, que nem a caixa d'água, a nossa caixa d'água, né, de casa. O vacúolo é a caixa d'água do vegetal, onde fica a reserva de água e nutrientes, tá? Aí eu tenho o complexo de Golgi, que é o nome dessa estrutura aqui, que esse complexo de Golgi, ele faz a digestão celular. Além de fazer a digestão celular, ele produz essa outra organela aqui, que é o lisossomo. Lisossomo é uma organela que vai até a membrana plasmática evacuar aquilo que não é mais necessário para a célula, que é aquelas substâncias que não fazem mais importância, né? Então, é como se fosse o ser humano fazer a eliminação, né? Fez a digestão, precisa ir ao banheiro. É a mesma coisa do lisossomo, tá? Precisa ir até a membrana plasmática para eliminar substâncias. E aí eu tenho o retículo endoplasmático, que o retículo endoplasmático é dividido em duas partes. Tenho a parte do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que está perto do núcleo, ele produz proteínas, e a parte mais externa, que é o retículo endoplasmático liso, que produz lipídios, que é nada mais é que gordurinha, tá bom? Eles estão perto do núcleo, e aqui o núcleo, ele protege o material genético, que é o DNA e o RNA. O DNA a gente sabe, né? É aquele que dá a coloração do nosso cabelo, é aquele que dá o formato da boca, é aquele que indica para quem nós puxamos mais, para mãe ou para pai, né? Então aí é o DNA, ok?
Essa célula eucarionte vegetal, então, compõe os vegetais e é uma célula mediana, né? Nem muito pequena e nem muito grande. E a próxima é a célula eucarionte animal. A célula eucarionte animal são todos os animais que compõem essa célula. Eu, professora Carol, a minha pele, né? A pele do meu corpo, meu cabelo, minha unha, meus olhos, tudo parte do meu corpo, é constituída por essa célula. Então, eu sou formada por célula eucarionte animal. É como se eu colocasse um pontinho do lado do outro, sabe? É a mesma coisa a célula. É uma célula eucarionte, uma do lado da outra, que forma nós, seres humanos. Quais são os animais que compõem essa célula? Protozoários, fungos, nós, seres humanos, leão, baleia, peixe, cavalo, cachorro, papagaio, periquito, entre outros, tá? Então, aí quais são as estruturas? Aqui eu já não tenho mais a parede celular, mas eu tenho a membrana plasmática. A membrana plasmática é a porta de entrada e saída de substâncias. Depois eu tenho o citoplasma, que é essa região azulzinha aqui, que é uma gelatina, né? Que é uma substância aquosa que faz reação química. Depois aqui eu tenho esses pontinhos pretos, que é o ribossomos, que faz a produção de proteínas. Depois eu tenho a mitocôndria, que é aquela que eu falei pra vocês que produz energia, né? Pra gente estar aqui vivo, falando, conversando. Se a gente não tem energia, a gente fica na cama dormindo. Produz energia e controla a respiração celular, ou seja, controla o gás carbônico e o oxigênio da célula, tá? Aí eu tenho o complexo de Golgi, que é esse aqui, né? Que faz a digestão celular, que nem nós fazemos quando a nossa barriga ronca, né? De fome, é porque não tem nutrientes. Aí eu tenho o complexo de Golgi, que faz a digestão celular e produz essas vesículas, que são os lisossomos, que o lisossomos vai levar até a membrana plasmática, aquelas substâncias que não são mais necessárias, e vai eliminá-las. Aí eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que é essa parte mais próxima do núcleo, que é o nome que nós damos àqueles que têm ribossomos em sua parede, produz proteínas. E a parte mais externa desse retículo endoplasmático é o retículo endoplasmático liso, que é outro nome de estrutura, né? Que produz lipídios, que nada mais é que gordura, tá? Aqui eu tenho o material genético revestido pelo núcleo para proteger contra impactos, que nada mais é que o DNA é metade característica da mãe, metade característica do pai, tá? Depois aqui eu tenho os centríolos. Os centríolos, eles participam da divisão celular. Ou seja, a célula é como se eu pegasse uma massinha, e dividisse em duas. Os centríolos dividem a célula em duas. E o citoesqueleto que dá forma e tamanho da célula. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado e contribuído aí, tá? Para esse conceito e conseguir fazer atividade. Um beijão, até a próxima.